Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite, a nossa reflexão, continuando a série sobre fé e finanças, será sobre mordomia. Essa palavra que tem um duplo sentido na nossa cultura. Temos duas definições para esta palavra. A primeira significa regalia, conforto que se pode desfrutar sem que se tenha que despender qualquer esforço. Significa privilégio, vantagem. Esse é um sentido pejorativo. Mas nós vamos ficar com um outro sentido, que é o que a Bíblia nos apresenta, né? Na igreja, mordomia significa responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado, ou de cuidar das coisas com as quais somos abençoados por Deus, incluindo nossa família, nossos vizinhos e até mesmo das bênçãos que Deus nos dá, as bênçãos temporais. Esse é o sentido que a Bíblia nos mostra sobre mordomia, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa nossa reflexão. Em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, fala sobre a parábola dos talentos. E eu sei que todos vocês já leram esta palavra, já meditaram algumas vezes, já ouviram sermões sobre isso. Agora, a parábola dos talentos mostra aqui que o Senhor, que ausentou-se por algum tempo, por um período significativo, ele compartilha com os seus servos os seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro 1 talento. E segundo o texto, diz lá que ele distribui isso segundo a capacidade de cada um deles. O que tinha 5 talentos, recebeu 5 talentos, logo saiu a negociar com seus talentos e ele conseguiu multiplicar aquilo e ganhou mais 5. Então ele ficou em posse de 10. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, fez a mesma coisa e também multiplicou os 2, tornando 4. E o terceiro, que tinha recebido 1 talento, ele escondeu o talento, guardou, e não fez nada com aquilo. Aí, quando chega o seu senhor, ele chama todos os servos para a prestação de contas. Agora, é interessante que nós observemos o seguinte: 5 talentos. Bem, 1 talento, ele era correspondente a 6.000 denários na moeda da época. 1 denário significava uma diária de trabalho de um trabalhador braçal, uma pessoa que, vive de diárias, Então nós chamaríamos hoje de diaristas, mas então recebia 1 denário por dia. Esse era o trabalho, era o salário de um trabalhador por dia. Agora imagine, 1 talento significava 6.000 denários, ou seja, 6.000 diárias de trabalho. Isso vezes 5 daria 30.000 diárias de trabalho. Se nós colocássemos isso em salários mínimos, aquilo que uma pessoa ganharia por mês, contando com diária, isso é equivalente a 82 anos de salários mínimos. É uma quantia de dinheiro considerável. Parece pequena, mas quando você vê a quantidade, é 82 anos e alguns meses de trabalho, que a pessoa está tendo ali nas suas mãos. Uma grande indenização, diríamos assim. E 2 talentos seria igual ou equivalente a 12.000 diárias, ou seja, 32 anos de salário mínimo. E 1 talento também não era pouca coisa. 6.000 diárias, 16 anos de salário mínimo. Você já pensou sobre isso? Então, aquele senhor confiou na mão dos seus servos, segundo a sua capacidade, uma quantia considerável. Mordomia é cuidar bem do que tem, preservar,
fazer render. E isso está bem dentro, né, do que Lucas capítulo 16, verso 10 nos ensina. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A mordomia determina quem nós somos e naquilo que nós podemos ser confiados. Deus, ele olha para o nosso coração e ele procura saber qual é a nossa responsabilidade naquilo que ele tem confiado em nossas mãos. Isso significa que nós precisamos fazer render, cuidar bem, ser bons mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Tem algumas pessoas que eu já conheci que eu chamo essas pessoas de esmeril. Tudo que elas põem a mão se desfaz. Você conhece esmeril, né? Aquela ferramenta que geralmente nas oficinas tem para desbastar ferro, metal, modular e assim por diante. Quer dizer, é uma pedra que está girando em alta velocidade e tudo que você vai encostando naquela pedra, ela vai comendo, vai desbastando, né? Tem algumas pessoas que são assim. Tudo que elas colocam as mãos parece que se destrói, se desfaz com muita facilidade, com muita rapidez. Gente, nós temos que dominar essa atitude na nossa vida e não nos conformarmos com isso. Pelo contrário, aquilo que está em nossas mãos deve perdurar. Então, isso significa nossos bens, até nossas roupas, nossos calçados, ferramentas que algumas pessoas têm, eletrodomésticos que muitos de nós usamos, né, em casa, inclusive bens como carro. Nós precisamos aprender a cuidar bem, a zelar, a manter, a fazer manutenção para que estes bens que Deus tem confiado em nossas mãos possam durar muito tempo, bastante tempo. E isso significa que nós não vamos ficar sem o benefício dessas coisas, de repente, por mau uso ou por não cuidar bem. Mordomia significa isso, cuidar bem do que nós temos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, preservar. E quando chegar a hora de descartar, aquilo ainda está em bom estado e nós podemos abençoar outras pessoas com aquilo que nós temos, né? A mordomia bíblica exige que mantenhamos nossas palavras. Agora nós estamos falando mais no contexto administrativo, né? Responsabilidade assumidas nós precisamos cumprir. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 5, verso 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, isso eu quero aplicar exatamente aqui no contexto de não ter dívida com ninguém. A própria palavra de Deus já nos ensina em Romanos capítulo 13, verso 8, que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, dívida nos amarra. Dívida impede que nós sejamos livres e Deus nos criou para sermos livres. Então, quando nós assumimos qualquer responsabilidade, e isso faz parte do dia a dia da nossa vida, nós todos temos compromissos mensais que nós precisamos honrar. Isso significa que está atrelado a quem nós somos. Isso determina a nossa reputação diante deste mundo, diante das pessoas, diante de empresas com quem nós negociamos, e nós precisamos manter a nossa palavra. Do contrário, não apenas a nossa reputação será deteriorada, como também o nome de Deus que está sobre nós. Se eu sou um cristão, se eu sou um representante do reino de Deus, se eu estou nessa categoria de ser sal da terra, luz para este mundo, eu estou representando o reino de Deus e eu preciso honrar esta posição, mantendo as minhas palavras. Eu estava conversando uma vez com
um negociante de carro, ele tem uma empresa que compra e vende automóveis. E lá eu, infelizmente, cheguei exatamente no momento que ele estava negociando um carro com um pastor. E esse pastor era um carro caro, esse pastor não tinha todo o dinheiro para pagar o bem, né? Então ele precisava fazer um financiamento. E ele não conseguiu fazer o financiamento. Mas por quê? Ele era também um funcionário público, ele tinha uma boa entrada, ele tinha um bom nome na praça como funcionário público, mas ele fez o financiamento, ele pediu o financiamento como sendo pastor e foi negado. Ele ficou muito chateado, ficou realmente um tanto exaltado. Por que negaram o financiamento a ele? E depois esse meu amigo estava falando para mim que financiadoras, bancos normalmente não trabalham com pastores, porque, infelizmente, eu fiquei escandalizado com isso. É a classe que mais costuma dar cano na praça. E igreja também está nessas condições, porque os bancos não podem processar entidades religiosas e eles acabam saindo no prejuízo. Então, eles procuram não fazer isso. Gente, eu fiquei tão envergonhado com essa situação de saber que a classe clerical, né, que deveria ser exemplo neste mundo em todos os sentidos, é uma classe que costuma dar cano nessa área de negócios. Saldar dívidas é um compromisso que nós precisamos realmente ter uma atenção muito especial. Isso significa dívidas pequenas também, compromissos que nós contratamos, como, por exemplo, manter o pagamento de energia em dia, manter o pagamento do fornecimento de água em dia, internet que muitas pessoas usam hoje e assim por diante. Isso faz parte da nossa mordomia, ou seja, daquilo que acontece na nossa vida no dia a dia. Mensalmente nós temos contas a pagar. Isso significa que nós não podemos ficar devendo coisa alguma a ninguém. Quando alguém negocia esse valor, né, o seu próprio nome, a sua própria palavra, sua reputação cai no desprezo, dando brechas ao inimigo, e também o nome do Senhor que está sobre esta pessoa, ele é blasfemado, porque as pessoas estão olhando para o crente, as pessoas estão olhando para aqueles que se dizem representantes do reino dos céus, né? Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Mordomia significa também dominar o espírito de consumismo. Espírito de consumismo é gerado na vida da gente por causa da cobiça, ou seja, o desejo de ter aquilo que outras pessoas têm. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, está escrito: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, ou seja, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esta é a promessa que Deus tem para com os seus filhos. Ele está conosco todos os dias, ele é um Deus bom e generoso. Agora, isso não significa que todos os nossos caprichos, sonhos, desejos serão cumpridos pelo Senhor. Não, ele está o tempo todo nos experimentando, nos provando para saber o que é que está realmente no nosso coração, o que é que preenche o nosso coração. Isso significa que nós nunca teremos tudo aquilo que desejamos, que sonhamos. Não, isso seria um luxo e isso não é bom para ninguém. O pai, a mãe que supre todos os desejos, faz toda a vontade dos seus filhos, não está fazendo um bom serviço, um bom trabalho de educação, porque este filho, esta filha será mal criado, não aprendendo a apreciar
aquilo que é o importante, a simplicidade da vida, e principalmente terá a tendência de ter uma atitude errada diante dos desafios que a vida nos traz. E isso é comum a todos. Nós aprendemos também na palavra de Deus, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, que se nós temos o sustento, que o que nós precisamos comer cada dia, e com o que nos vestir, devemos estar contente, ou devemos ter uma atitude de contentamento, de alegria e de gratidão, né? Quando nós não dominamos esse espírito de consumismo, isso facilmente pode nos conduzir a dívidas, cartões de créditos, parcelamentos nas nossas compras. Tem pessoas que até parcelam a compra, né, que fazem em supermercado. Meus amados, isso não é uma boa mordomia. Isso é como uma bola de neve, vai aumentando à medida que ela rola e de repente se torna totalmente sem controle. A dívida, né, o estar preso a esse espírito de cobiça tem destruído muitas pessoas, tem destruído lares, tem destruído casamentos, porque isso vai aumentando a pressão e vai afetar diretamente o relacionamento das pessoas. Também desenvolve esta inveja, esta comparação que a Bíblia fala que nós não devemos permitir na nossa vida. Nós ficamos nos comparando com outras pessoas que têm aquilo que nós não temos. A Bíblia já nos ensina que aquele que se compara é tolo. Olha, nós sabemos que Deus não nos trata todos de uma maneira igual. Nós somos diferentes, somos indivíduos. O reino de Deus é estabelecido em cima de equidade e não de igualdade. Isso significa que nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus e aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos traz. Então, desenvolver cobiça ou inveja não faz parte de uma boa mordomia. Quando nós não temos uma boa mordomia e somos conduzidos por esse espírito de consumismo, isso também abre uma outra brecha na nossa vida, que é a atitude de pedir emprestado. Meus amados, pedir emprestado pode ser um laço. Quando nós estamos numa situação de aperto, estamos realmente com uma urgência, com uma necessidade, você está tendo uma tremenda oportunidade de experimentar os milagres de Deus na sua vida. Não é hora para desesperar-se, porque, afinal de contas, aquele que disse, eu estou convosco todos os dias, é fiel para cumprir a sua palavra. Então, nós precisamos colocar essa ansiedade que circunstâncias podem gerar em nosso coração diante de Deus, levando diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pedir emprestado não é um ato de sabedoria. Na maioria das vezes, isso demonstra desespero, falta de controle. Mas quando nós estamos aprendendo a ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, confiado em nós, nós também vamos aprender a andar pela fé. Eu estou dizendo que é errado pedir emprestado? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é uma atitude de sabedoria. Por quê? Aquele que toma emprestado, como nos diz a palavra, se torna servo daquele que o emprestou. Ele está devendo, ele está atrelado e facilmente ele pode abrir um espaço para ser manipulado. É o que acontece com pessoas que tomam dinheiro de agiotas. Está tomando emprestado, se torna escravo daquela pessoa que o emprestou. Isso é um laço na vida. E todos nós conhecemos alguma história
que não teve um final feliz nesse sentido. Estou dizendo também que as pessoas não devam emprestar nada. Também não estou dizendo isso. O emprestar faz parte de generosidade, mas é importante que nós saibamos uma coisa. Dentro do contexto que a Bíblia nos ensina, quem empresta alguma coisa no seu coração, a atitude que ele deve ter é de quem doou. Isso significa que se o que ele emprestou não voltar para ele, a outra pessoa não pagar de volta, ele não vai ficar amargurado, ele não vai ficar entristecido, ele não vai ficar xingando a outra pessoa, ele não vai atrás para brigar com aquela pessoa dizendo paga-me o que você me deve. Não, ele vai manter a sua paz e a sua calma, porque no seu coração é como se ele tivesse doado. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Aí fica a questão, se eu não tenho a atitude de doar, eu também não devo emprestar, porque isso vai me colocar numa situação delicada diante de Deus e também nos meus relacionamentos. Então, mordomia vai te ensinar a manter-se calmo, a não permitir que cobiça domine a sua vida, a ter controle sobre aquilo que você pode comprar, possuir e nunca dar passos mais largos do que a sua perna foi treinada para dar. Isso com certeza vai ter um final infeliz, né? Nós precisamos ter uma vida equilibrada, não devendo coisa alguma a alguém, exceto o amor, que é o que nós devemos viver a cada dia. Deus nos chamou a viver uma vida livre de qualquer empecilho. A falta de boa mordomia nos rouba essa liberdade e pode nos conduzir à escravidão da pobreza e da dívida. Uma certa vez eu estava falando sobre esse assunto numa igreja e depois de explicar bem, principalmente os conceitos que nós já estudamos, né, refletimos nas aulas anteriores, uma pessoa chegou para mim e falou: eu não tenho condições de viver isso que o irmão está ensinando. Eu falei: mas por que você não tem? Eu já estou atolado em tanta dívida que eu não posso fazer isso, eu não sou livre. E eu orei com aquela pessoa, e eu fui para casa e Deus falou para mim que era para que eu livrasse aquela pessoa daquele jugo. Eu não tinha absolutamente nada a ver com aquela pessoa, apenas era meu irmão em Cristo. E eu obedeci a Deus, eu liguei para aquela pessoa, marquei um encontro com ela na cidade e eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer. Eu fui com ele em todas as lojas que ele tinha, carnê que ele devia, que estava atrasado, que estava amarrado. Deus me deu condição, eu tinha uma reserva financeira que eu sempre procuro manter, e eu fui e paguei todos os carnês que ele tinha. Eram carnês assim de compra de roupa, compra de sapato, coisas que nós podemos controlar muito bem e aprender a depender da graça de Deus para isso. E paguei tudo. E aí depois eu cheguei para ele e falei: olha, Deus me falou que eu deveria fazer isso com você. Agora você pode obedecer a Deus naquilo que você aprendeu. Coloque a sua vida em ordem. Comece daqui para frente a ser um bom mordomo daquilo que Deus colocou na sua vida, né? Provérbios capítulo 15, verso 16, diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Meus irmãos, isso é uma verdade tão poderosa. O simples é bom, o simples traz contentamento. E, como diz, melhor é o pouco, quando existe o temor do Senhor. Mordomia faz parte do temor do Senhor na nossa vida, do que grandes tesouros, grande abundância, mas
tanta inquietação, intranquilidade na vida. Mordomia exige planejamento. Você é uma pessoa que se planeja? Bem, a maioria de nós vivemos de salários. Nós temos nosso emprego, nós recebemos por aquilo que nós produzimos, nós temos nosso salário. Alguns de nós somos trabalhadores autônomos, alguns são empresários, mas isso significa também que ele tem que exercer uma mordomia maior do que o outro, porque o outro sabe exatamente aquilo que vai receber no final do mês. Aqueles que são autônomos dependem da instabilidade do mercado. Algumas vezes eles recebem bem e outras vezes recebem quase nada, especialmente aqueles que trabalham com vendas. E isso significa que nós precisamos aprender a planejar a nossa vida. Por exemplo, você se prepara para despesas esperadas, mas que não são mensais? As anuais, por exemplo. Agora, em janeiro, pelo menos aqui no nosso estado, Minas Gerais, se paga IPVA. Também tem impostos, matrículas escolares. Bem, a gente já sabe que tem que pagar isso no início do ano. Você se prepara ao longo do ano para essas despesas que vão chegar? Isso é, com certeza, mordomia nos ensina isso. Em outras palavras, o sábio seria, você sabe mais ou menos quanto que você vai pagar no início do ano de imposto ou de IPVA e outras coisas assim. Então, o que você deve fazer? Diluir essa despesa pelo ano inteiro e todos os meses tirar uma parcela específica para aquela despesa que vai vencer no ano que vem e guardar aquilo à parte. Quando chegar o momento de você saldar aquela dívida, você não vai ficar desesperado. Aí, agora o que eu vou fazer? Não, você já tem aquela reserva. Por quê? Você planejou ao longo dos meses do ano. Porque isso se torna, neste caso, uma despesa mensal que você deve colocar no seu orçamento. Outro exemplo disso é planejar férias e viagens que nós sonhamos realizar. Férias, todos nós devemos ter um tempo de descanso anual. Se você trabalha, você deve ter férias. Se não trabalha, férias não tem sentido. Da mesma forma, o dia de descanso é para aqueles que trabalham 6 dias por semana. Então, ele tem o 7º dia, quer dizer, o dia do descanso do Senhor. Então, nós precisamos aprender a planejar isso. Ter um orçamento onde nós vamos colocando à parte para esta finalidade. E outra coisa que deveria fazer parte da nossa mordomia é fundo de emergência, ou seja, aquelas despesas que podem surgir de repente e que não fazia parte do planejamento. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu aprendi isso há bastante tempo atrás, que eu devo ter um fundo de emergência para despesas que podem acontecer de repente, ou se eu, porventura, tiver a infelicidade de ter um caos financeiro de repente, ficar sem ter entradas financeiras alguma, e ainda assim eu terei que pagar as minhas contas, especialmente as contas de consumo. Então, neste caso, eu procuro manter sempre uma reserva que possa me garantir o pagamento de todas as minhas contas mensais por 3 meses na frente. Isso me daria tempo para cortar esses gastos, eliminar esses gastos de consumo, uma vez que eu não estou tendo mais entradas para essa finalidade. E assim eu ainda manterei a minha palavra de não ficar devendo coisa alguma a ninguém. Faz parte desta vida de mordomia, de planejamento,
que nós precisamos aprender e nos disciplinar, em outras palavras, nos esforçar, nos forçar a fazer, né? Por exemplo, nós já aprendemos sobre o dízimo. Você já pensou em tirar 2 dízimos? Um é de entrega ao Senhor e o outro, 10%, para você deixar como um fundo de emergência. Isso seria uma atitude de sabedoria. Em outras palavras, aprender a viver com 80% das suas entradas e conter-se para não consumir aquilo que você realmente não precisa e aprender a andar no simples e abrir espaço para que Deus possa te abençoar através da vida de outras pessoas. Ele é um Deus tão generoso, né? Eu sei que tem algumas pessoas que correm o risco, né, de confundir fé com ousadia. Meus irmãos, viver pela fé não é viver de uma maneira assim ousada, ou seja, na corda bamba. Não. Fé está ligada diretamente a ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias são todas contrárias. Em outras palavras, você não está inventando nada, você não está cobiçando nada, você não está se colocando numa posição onde você corre risco. Não! Você ouviu Deus, Deus te deu um direcionamento e você vai obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Ousadia é outra coisa, é agir precipitadamente. E depois, quando a coisa aperta, você corre para Deus pedindo misericórdia, para que Ele te socorra, porque você não tem como resolver a parada. Isso não é uma atitude de sabedoria, e eu vou te dizer, Deus não tem compromisso de nos socorrer nas nossas precipitações, decisões precipitadas. Ah, não, mas eu estou fazendo isso pela fé. Fé? Como assim? Deus te falou para fazer? Se você não ouviu de Deus que é para tomar A, B ou C decisões, especialmente na área de negócios, isso está simplesmente caracterizando-se como uma ousadia sua. Eu sei que ser ousado é uma virtude, mas a ousadia não pode fugir da sabedoria. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Provérbios capítulo 24, 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. É interessante quando nós meditamos nessas palavras. De uma maneira simples, isso está dizendo, não gaste antes de ter. Você já ouviu de pessoas que começam uma coisa que parece ser promissora e ele já começa a gastar uma porção, fazendo uma porção de dívida, comprando uma porção de coisa, contando com o dinheiro que vai entrar e de repente não entra? De repente acontece alguma situação que não estava no planejamento e aquela pessoa fica endividada, complicada. Pois é, esse versículo nos ensina assim: não gaste antes de ter. Nós precisamos viver com sabedoria. E o último versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro desse assunto está lá em Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9, que diz assim: duas coisas te peço, é uma oração, né? Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário a cada dia, para que não suceda que, estando eu farto ou enriquecido, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido, esse é o outro extremo, não venha a furtar e profane assim o nome de Deus.
nós precisamos aprender a viver com contentamento, dependendo de Deus. E todas as vezes que nós temos realmente uma carência, uma urgência, uma necessidade de alguma coisa que nós não podemos nos suprir dentro da nossa mordomia, isso significa abrir espaço para a fé, para a dependência de Deus, para que Deus faça milagres na sua vida, na nossa vida. E Deus é um Deus generoso. Ele nos abençoa de tantas formas maravilhosas e nós precisamos aprender a viver assim. Então, meus irmãos, mordomia faz parte de fé e finanças na nossa vida e como nós devemos viver no reino de Deus. Se você nunca pensou nisso, está na hora de você buscar de Deus e clamar a Ele dizendo: Senhor, ensina-me a ser um bom mordomo, a cuidar bem da minha vida e das coisas que o Senhor tem confiado às minhas mãos, para que eu possa glorificar o teu nome, ter o suficiente para as minhas necessidades e ainda ter o suficiente para socorrer outros, tendo uma atitude generosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e que você aprenda a ser um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado, confiado às tuas mãos. Amém.